eu quero compartilhar com você sobre os 4 tipos de jejum. Hoje nós vamos falar sobre o que é o jejum, vamos falar sobre as formas de jejuar que são aceitáveis por Deus. Bem, o jejum é se abster de alimento. O jejum é deixar de se alimentar com objetivos espirituais. Existem alguns tipos de jejum em que você deixa de se alimentar para emagrecer, outro jejum por causa de uma necessidade na área da saúde, mas existe também o jejum que tem como finalidade a vida no espírito. E a Bíblia fala de 4 tipos de jejum que eu considero importante. Primeiro, o jejum parcial, que é aquele que foi feito por Daniel durante 21 dias. Ele deixou de comer apenas algumas coisas que, por certo, ele gostava, por exemplo, manjar desejável, né? Manjar desejável significa coisas que era desejo do seu coração se alimentar, coisas que ele gostava de se alimentar. E também carne e vinho. Ele não deixou de se alimentar de forma geral, mas apenas algumas coisas, principalmente coisas que ele gostava. Ele então, por 21 dias, fez um jejum parcial. O jejum parcial é uma luta contra o seu próprio desejo. O jejum parcial é uma luta contra a sua própria vontade. Por quê? Porque nos outros jejuns você tem a necessidade física de alimentação, a necessidade física de beber água. Mas no jejum parcial você não tem fome, você não tem sede. É apenas um desejo do seu coração de comer aquela comida favorita. Então, por amor a Jesus e por renunciar para ter uma comunhão mais ampla com o Senhor, você deixa de comer aquela comida preferida e aí então você consagra isso a Deus. Já o jejum normal, ele tem como finalidade espiritual quebrantamento da carne. Esse jejum normal é quando você se abstém apenas de alimentos e não de líquido, não de água. Você continua bebendo água normal e você pode fazer esse jejum por vários dias. Pode fazer por 24 horas, pode fazer 2, 3, 4 dias, que ele não traz nenhum problema para o seu organismo ou não coloca em risco a sua saúde. Esse jejum normal foi aquele que foi praticado por Jesus no capítulo 4 de Mateus. A Bíblia diz que após jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. A Bíblia não diz que ele teve sede. Se ele tivesse jejuado também de líquido, de água, com certeza Satanás também o tentaria para beber água, que é algo que eu considero muito mais importante do que o alimento. Você consegue ficar vários dias sem alimentar, mas a medicina diz que você não consegue ficar mais de 3 dias sem beber água, porque isso pode causar danos ao seu rim. Então o jejum que Jesus fez foi um jejum normal, aquele que você se abstém de comida, mas não de líquido, não de água. Existe também o jejum total. A Bíblia fala de Saulo de Tarso, quando se converteu, ele queria consagrar mais a sua vida a Deus e entender a vontade de Deus. Então ele fez um jejum total, aonde ele se absteve de comida e também de água, não comeu e nem bebeu durante 3 dias. E também Rainha Esther, quando precisava de ousadia, de coragem para entrar na presença do rei e evitar que os judeus morressem, ela chamou as suas amigas e jejuaram 3 dias e 3 noites, sem beber e sem comer. Esse é chamado de jejum total. Esse jejum não pode passar de 3 dias por causa dos rins, que pode ser danificado por falta de líquido. Agora existe também o jejum sobrenatural. Esse jejum foi feito por Moisés e também por Elias, que é onde eles ficaram sem comer e sem beber por 40 dias, de forma sobrenatural. De forma sobrenatural, eles conseguiram ficar 40 dias sem beber e sem comer. Então, esses 4 tipos de jejum são aceitáveis por Deus como sacrifício. Deus não aceita mais o jejum normal, ou total, ou parcial, ou sobrenatural mais do que um outro, porque depende do tipo de propósito que você está fazendo na presença de Deus. E é importante você entender que o jejum não tem como propósito alcançar uma bênção. Não tem como propósito, embora eu creio que uma busca em oração, uma busca, um clamor a Deus em oração e jejum pode levar sim você a alcançar a bênção, porque a bênção de Deus, os milagres de Deus acontecem na nossa vida pela fé.
Aí quando eu jejuo, quando eu consagro, eu estou renunciando à minha carne, aí então o espírito fica livre para manifestar a fé necessária para que os milagres aconteçam. O objetivo do jejum não é alcançar um milagre, mas é quebrantar a sua carne para que o Espírito de Deus possa fluir na sua vida e através da sua vida. Quanto tempo eu devo jejuar? Bem, se você é uma pessoa que não tem o costume de jejuar, comece com pequenos períodos, até o seu corpo acostumar, até você se acostumar a jejuar e a fazer isso com alegria. Pois Jesus disse que quando jejuares, nós temos que lavar o nosso rosto para não parecer que estamos jejuando. Ou seja, a fisionomia da pessoa na hora de jejuar deve ser uma fisionomia alegre, fazendo aquilo com satisfação e não apenas como penitência. Agora, você pode escolher as formas como você deseja buscar e consagrar ao Senhor. Você pode escolher, por exemplo, o jejum parcial. Para você que toma remédio, é um jejum ideal. Você não precisa deixar de jejuar porque você toma remédio pela manhã ou toma algum tipo de remédio. Você pode fazer o parcial, deixar de comer alguma coisa que você gosta. Mas lembrando, esse tipo de jejum, ele precisa de um tempo aí, de alguns dias mais prolongado, né? Porque imagine você deixar de comer alguma coisa um dia só. Então precisa de um tempo mais prolongado, tá bom? Que você possa jejuar algo que você come constantemente, algo que você gosta de comer. Se você já tem tempo jejuando, você pode avançar para os outros tipos de jejum. Por exemplo, o jejum total, né? Um jejum de 24 horas total, muito bom, quebra as barreiras espirituais no mundo espiritual e permite que o Espírito venha agir através da sua vida. Agora, existe também o jejum normal, que você pode ter aí vários dias em que você pode jejuar apenas ingerindo líquido, apenas ingerindo água. E com certeza em todos estes jejum, Deus vai te abençoar. Existe também o jejum sobrenatural, esse é apenas por direção divina, vamos dizer assim, por uma revelação de Deus para a sua vida. Se caso Deus não lhe direcionar e não lhe revelar que esta é a vontade dele para a sua vida, que ele vai te sustentar, não aconselhamos que faça esse jejum sobrenatural de 40 dias sem beber e sem comer, porque você está correndo o risco de partir para a eternidade. Pois bem, jejum é somente abster-se de alimento? Sim, jejum é simplesmente se abster de alimento e quando, no caso, um jejum total, se abster também de líquido. Não existe jejum de internet, não existe jejum de qualquer outra coisa a não ser abster-se de alimento e, quando total, de líquido. Então é importante a gente observar, mas se eu quiser ficar um tempo sem internet, aí é um propósito que não é um jejum, mas é um propósito em que você está abrindo mão do entretenimento para se consagrar a Deus. Bem, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo aquilo que nós temos postado aqui neste canal. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários as suas sugestões para que a gente possa buscar uma direção na palavra de Deus e trazer para vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus.